Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais uma homilia diária. Hoje a igreja celebra a memória de São Josafá, bispo e mártir. São Josafá foi o primeiro santo das igrejas uniatas, que eram igrejas orientais em comunhão com Roma, elevado aos altares. Viveu num contexto de divisões entre a igreja do Oriente e do Ocidente. Nascido na Polônia, viveu essa realidade, após a separação de Constantinopla de Roma. Quando a Rutênia passou ao domínio polonês, parte do clero ortodoxo uniu-se à Igreja Católica, mantendo os ritos e tradições orientais. Desta forma, Josafá ingressou no primeiro mosteiro basiliano Uniata de Vilna, tornou-se sacerdote e depois arcebispo de Polotsk. Com ardor missionário e profunda espiritualidade, dedicou-se à união dos cristãos, valorizando os elementos comuns entre católicos e ortodoxos: os sacramentos, a tradição apostólica, a liturgia e a devoção à Virgem Maria. Por sua firme atuação em favor da unidade da Igreja, foi assassinado. Canonizado por Pio IX em 1867, é lembrado como o apóstolo da unidade dos cristãos do Oriente. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, hoje celebrando então São Josafá, peçamos sua intercessão por toda a Igreja, pelas nossas necessidades temporais e espirituais. Voltando-nos para o Santo Evangelho de hoje, nós somos convidados a colocarmos-nos diante de uma cena profundamente humana e ao mesmo tempo divina. 10 homens marcados pela lepra, pela dor e pela exclusão encontram Jesus. Estão distantes, gritam, pedem compaixão e Jesus os escuta. Ele não os ignora, não os julga, não os afasta, apenas diz: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. E enquanto obedecem, são curados. O primeiro ensinamento que emerge aqui é que a fé caminha antes de ver. Aqueles leprosos não viram nenhum sinal imediato, mas acreditaram na palavra de Jesus e foram. É no caminho, na obediência, que a graça se manifesta. Quantas vezes também nós esperamos sinais antes de dar o passo da fé? Queremos certezas, garantias, mas o Evangelho nos mostra que é ao caminhar que a cura acontece. Contudo, o centro desta passagem não é apenas um milagre, mas a resposta humana. 9 seguem sua vida, apenas um volta. E este único é um samaritano, alguém de quem não se esperava a fé verdadeira. Aqui Jesus nos revela algo tremendo. A fé autêntica não termina no pedido, mas na gratidão. Pedir é humano, agradecer é divino. O samaritano volta glorificando a Deus em alta voz. Ele reconhece que a cura não foi apenas um alívio físico, mas um encontro com o amor de Deus. Sua atitude de gratidão o transforma.
Ao lançar-se aos pés de Jesus, ele não apenas agradece, ele adora. Prostra-se diante daquele que é mais do que um mestre. É o próprio Deus que passou entre a Galiléia e a Samaria para reconciliar os povos e curar as feridas do coração. Os 9, embora curados, permaneceram distantes. O samaritano, porém, aproxima-se, toca o chão diante de Cristo e escuta o que os outros não ouviram. Tua fé te salvou. Eis o mistério. 10 foram curados, mas apenas um foi salvo. A cura transforma o corpo. A fé agradecida transforma a alma. Quantas vezes Deus nos concede bênçãos, saúde, reconciliação, sustento, paz, e nós seguimos adiante como se nada tivesse acontecido. Esquecemos que tudo vem das mãos misericordiosas do Senhor. A ingratidão é uma lepra espiritual que nos distancia de Deus. A gratidão, ao contrário, purifica o coração e renova a comunhão com Ele. Queridos irmãos, este Evangelho é um convite à memória agradecida. A fé que agradece é que reconhece o dom. Não basta ser curado, é preciso voltar. Não basta receber, é preciso adorar. O samaritano é o ícone da igreja que vive da gratidão. Ele nos ensina que o cristão verdadeiro é aquele que, ao perceber o amor de Deus, retorna para glorificá-lo com todo o ser. Hoje, Jesus continua a caminhar entre a Galiléia e a Samaria, isto é, entre as nossas zonas de conforto e nossas feridas, oferecendo sua palavra que cura e salva. E ele continua perguntando: onde estão os outros 9? Talvez essa pergunta ressoe em nosso coração, lembrando-nos das vezes em que recebemos e não voltamos. Voltar é celebrar a Eucaristia, palavra que em grego significa justamente ação de graças. Cada missa é o momento de sermos o samaritano que se ajoelha aos pés de Cristo, glorificando a Deus porque foi salvo. É o lugar onde reconhecemos que fomos purificados pelo sangue do Cordeiro e por isso podemos levantar-nos e caminhar. Assim como o samaritano ouviu: levanta-te e vai, Jesus também nos diz hoje: levanta-te da tua indiferença, levanta-te da tua ingratidão, levanta-te da tua paralisia espiritual, tua fé te salvou. Que nós sejamos capazes, em cada Eucaristia que celebrarmos, renovar nossa fé, que agradece e ao mesmo tempo proclamar: Senhor, tudo vem de ti, a ti toda a glória e todo o louvor. Rezemos assim. Senhor Jesus, tu que passas pelos caminhos da nossa vida, cura as feridas do nosso coração, liberta-nos da lepra, da indiferença, da ingratidão e do orgulho. Dá-nos um coração simples e agradecido como o do samaritano que voltou para te adorar. Que cada passo nosso seja resposta de fé e que a nossa vida inteira se torne um hino de ação de graças. Assim seja. Amém. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.